Boa noite. Agradeço a presença de todas e de todos, e em particular de nossos dois palestrantes que acolheram um convite para discutir ética no âmbito da biblioteconomia. O contexto hoje, tanto da profissão quanto do Brasil, é extremamente favorável a essa discussão. Afinal, há pouco mais de 2 anos foram fixadas novas regras de conduta para as bibliotecárias e os bibliotecários do Brasil. E alguns autores, como Bowman, têm dito que dentro dessa nova realidade a qual nos encontramos, em que as relações são extremamente instáveis a ponto dele qualificá-las como líquidas, isso acaba também afetando o bibliotecário enquanto sujeito, enquanto profissional. Essas normas, essas novas normas que compõem o intitulado Código de Ética e Deontologia do Bibliotecário Brasileiro, editado pelo Conselho Federal de Biblioteconomia, ele é fruto de um trabalho de sucesso, e eu até diria um trabalho conjunto, já que ele envolveu a escuta dos mais diversos setores e atores da biblioteconomia, os bibliotecários, as escolas de biblioteconomia, as associações, os sindicatos e a sociedade de forma geral. Hoje, o enfrentamento é outro, fazer com que o código seja, de fato, conhecido e internalizado. É impressionante, mas há muitos colegas bibliotecários que desconhecem a existência do código e muitos outros sabem que ele existe, mas nunca teve a oportunidade de ler. A ignorância, nós bem sabemos, é um poderoso combustível para o desprestígio da profissão e, por consequência, de nossas bibliotecas. Um país que desprestigia bibliotecários, desprestigia as bibliotecas. Nesse sentido, o CFB, em sua competência de promover estudos e campanhas em prol do desenvolvimento biblioteconômico do país, é o que estatui o artigo 27, inciso 2, lá do decreto 56725, dá início hoje a 3 encontros virtuais com especialistas, professores, colegas da área, analisando os 17 artigos que compõem o nosso código, sem ignorar, evidentemente, nessas falas, nessas narrativas, as contradições e os desafios contemporâneos enfrentados pelas bibliotecárias e bibliotecários brasileiros no campo da ética. Na noite de hoje, em especial, nós discutiremos os 4 primeiros artigos de nosso código, que, em linhas gerais, tratam da natureza da profissão, do fundamento e do objeto do trabalho do bibliotecário. E para essa empreitada, nós convidamos 2 professores brilhantes, a professora Isa Maria Freire, que é da Universidade Federal da Paraíba, e o professor Henrique Muriel Torado, da UDESC. Farei uma breve apresentação dos dois daqui a pouco, mas antes disso, eu gostaria de ressaltar que, embora eu reconheça que a ética, enquanto objeto da filosofia, ela tem uma natureza especulativa, ela não é necessariamente subjetiva. Tanto não é subjetiva que eu gostaria que o nosso encontro de hoje se transforme, ou se transformasse, no que Michel Foucault intitulou de uma filosofia da prática, que nos pode ser útil, como, abre aspas, fala do Foucault, um instrumento, uma tática, um coquetel molotov, fogos de artifício a serem carbonizados depois do uso. Pois bem, nós vamos entrar agora no campo das perguntas que, de certo modo, nortearão a fala dos nossos 2 palestrantes. São 3 perguntinhas. A primeira é a seguinte: nosso código se define duplamente. Ele é de ética e de deontologia. É curiosa essa definição, porque, embora o artigo 1º do Código afirme que ele tenha por objetivo, abre aspas, fixar as normas orientadoras de conduta no exercício de suas atividades profissionais, ele abarca, além dos atos omissivos e comissivos perpetrados pelo bibliotecário na sua atividade enquanto gestor da biblioteca, enquanto catalogador, indexador, atendente no balcão de referência, também o código, por ser de ética e não apenas de deontologia, ele abarca um conjunto de decisões tomadas pelo bibliotecário enquanto indivíduo. Por exemplo, é dever do bibliotecário evitar manifestações contrárias à sua profissão, mesmo fora do ambiente de trabalho, por exemplo, nas redes sociais. Isso está estatuído, isso está presente, consta no código.
Então, eu gostaria que os professores analisassem as implicações dessa dupla categorização do código. É um código de ética, envolvendo o indivíduo, o sujeito, e de deontologia, que abarca as questões, uma ética centrada na profissão, ressaltando que ele é um código não apenas de deontologia, mas é um código de ética, que amplia, né? Dentro da perspectiva do Ricoeur, ele diz práticas de vida, né? São linhas regulamentadoras que o código estabelece para aquele que abraça a biblioteconomia como profissão. A segunda pergunta é a seguinte: o código afirma expressamente que a natureza da profissão do bibliotecário é sociocultural. Ele diz isso. Partindo da premissa de que o verbete natureza, que foi a expressão usada no código, foi aqui utilizado como sinônimo de inerente, ou seja, o código afirma que é inerente à profissão do bibliotecário questões socioculturais, eu perguntaria aos professores, a que o código estaria se reportando ao fazer uso dessa expressão? Né? Por que a profissão do bibliotecário tem uma natureza sociocultural? E aí eu, inclusive, levanto algumas suspeitas, né? E não necessariamente elas são excludentes. Primeiro, ao fato de que a biblioteca é artefato cultural, sensível, portanto, às variáveis que a tornam, ao mesmo tempo, produto e reprodutora, evocando mais uma vez uma expressão Foucaultiana de um sistema de verdade. Por isso que justifica que determinadas bibliotecas elas podem ser libertadoras, sensíveis a determinadas pautas sociais, e outras não tão sensíveis e até mesmo opressoras, e nem por isso elas deixariam de ser elas não deixariam de ser dotadas de uma natureza sociocultural? Ou será que estamos aqui nos reportando simplesmente ao fato de que a profissão do bibliotecário se constrói a partir de uma intensa rede de relações com outros personagens, como o usuário, né, ou basicamente o usuário, tornando-o assim passível de usar o predicado sociocultural por sua inequívoca sociabilidade, ou seja, a natureza da profissão é sociocultural pelo fato do bibliotecário estabelecer relações sociais. Seria isso? Ou, finalmente, estaria a expressão nos remetendo não a uma natureza propriamente dita, mas a um projeto destinado a transformar a biblioteca num equipamento cultural socialmente sensível aos reclames de determinados grupos, talvez mais vulneráveis, os mais pobres, enfim. Se for o último caso, seria possível o bibliotecário exercer a profissão de tal modo que sua natureza sociocultural fosse lesada? Né? E aí, por último, o que caracteriza a profissão do bibliotecário não é a dimensão das coleções da biblioteca em que atua, nem tampouco a qualidade das linguagens e ferramentas adotadas no processamento técnico. O bibliotecário é definido pelo código a partir do outro, da alteridade. É o outro que o leva a se ocupar da prestação de serviços. É o outro que o move a combater toda e qualquer prática discriminatória, seja esta materializada em forma de censura ou de ingerência política. Né? Entretanto, nós observamos que nem sempre é fácil visibilizar o outro, por uma série de razões. Primeiro, o fato de que boa parte, vamos dizer, mesmo antes da proclamação da República, o Estado ele tem sido o grande patrão do bibliotecário. E isso acaba limitando, de certo modo, o bibliotecário a construção de determinadas narrativas, talvez libertárias, né? Ou parresíacas, como diria o Michel Foucault. Como é que o bibliotecário pode construir, né, para si e para a profissão, uma ética que leve em conta três questões. Primeiro, as suas práticas de vida, ele enquanto sujeito, enquanto indivíduo. Segundo, a estima do outro, né? Os gregos chamavam isso de filia. E, por último, as instituições justas. Seria possível, por exemplo, falar em ética sem reconhecer o papel do Conselho Federal de Biblioteconomia ou do sistema, na verdade, CFB, CRBs? Como é que se dá? Como é que pode se dar essa relação de liberdade do bibliotecário consigo, com o outro e com as instituições, sem que isso incorra num partidarismo tosco, canhestro e temporal, mas também sem que isso represente simplesmente um compromisso com
o silêncio, né? O silêncio como investimento. Bem, essa é a fala, a minha fala introdutória. Eu peço desculpas se eu me excedi aqui um pouco, mas é porque, de fato, é importante que a construção das narrativas se dê dentro da perspectiva do Código de Ética. Eu não sei se a professora Eliane já está na sala. Professora Eliane, ela compõe o Conselho Federal de Biblioteconomia, como eu, e falaria por um tempinho. Não sei se ela está conosco, não está. Só um minuto, por favor. Isso aqui. Eliane. Eliane está aí, muito bem. Então, eu passo agora a palavra para minha querida amiga e companheira de luta, a professora doutora Eliane Moro, que também é membro, tem feito um excelente, brilhante trabalho no âmbito do Conselho Federal de Biblioteconomia, como representante do Conselho nessa noite. Bem-vinda, professora. Obrigada, Christian, também brilhante conselheiro federal, brilhante bibliotecário. Coube a minha missão de representar o nosso presidente do Conselho Federal de Biblioteconomia, Dr. Marcos Miranda, que não pôde estar aqui nesse momento, e gostaria, primeiramente, de parabenizar ao nosso conselheiro Christian Weiner por essa mediação, por esse evento, e as comissões, né, a CLN, a Comissão de Ética do nosso Conselho Federal, a CDV, que tem realizado um trabalho que muito dignifica a nossa profissão e a biblioteconomia no Brasil. E destaco principalmente a temática dessa live de hoje, que vai engrandecer enormemente a nossa construção de competências e de habilidades no âmbito da biblioteconomia e do nosso fazer bibliotecário. Então, gostaria de agradecer, desejar um excelente evento, tenho certeza, hoje é o dia 1º de maio, estamos iniciando, perdão, 1º de outubro, estamos iniciando um mês que já nos faz pensar, né, em chegar ao final do ano e o que nós construímos até aqui. E tenho certeza que esta noite será brilhantada com esta live, para que a gente consiga construir muitos conhecimentos e não só construir esses conhecimentos, mas aprender a fazer fazendo, dignificando a nossa profissão e o nosso fazer bibliotecário. Obrigada, Christian, parabenizo e agradeço aos nossos palestrantes da noite por abrilhantar, né, esse evento do Conselho Federal de Biblioteconomia, e desejo a todos que levem, né, para a vida e para as nossas ações tudo que a gente aprender, compreender e tornar conhecimento na noite de hoje. Parabéns. Muito bem. Vamos, então, dar continuidade. Obrigado, Eliane, mais uma vez, pelas palavras de acolhida. A primeira a falar nessa noite será a professora Isa Maria Freire, uma amiga também, doutora, mestre em Ciência da Informação, IBICT e Universidade Federal do Rio de Janeiro. Ela é professora associada do Departamento de Ciência da Informação e docente permanente no Programa de Pós-Graduação em Ciência da Informação da Universidade Federal da Paraíba. Ela presidiu a Associação Nacional de Pesquisa em Ciência da Informação, ANCIB, e o Conselho Municipal de Transparência Pública e Combate à Corrupção de João Pessoa, que é bastante interessante, porque vincula diretamente exatamente a essa discussão da noite. Ela hoje lidera o grupo de pesquisa Informação e Inclusão Social, e não a ética sem outros, sem inclusão, né? E, por último, ela tem um currículo gigantesco, eu fiz aqui um pequeno resumo, na pós-graduação,
ela tem trabalhado, e mesmo na graduação, com o tema da ética da informação. Professora Isa, mais uma vez obrigado por aceitar, por acolher o nosso convite. A senhora tem cerca de 25 minutos e antes de passar a palavra, eu gostaria apenas de informar que os participantes do evento, eles receberão um certificado, desde que preencham um formulário. Esse formulário será disponibilizado num link, no curso das duas palestras. Então, fiquem atentos aí, tá? Acompanhem. Também é uma forma de criar uma atenção positiva, né? Outra questão importante é que, no decorrer da fala da professora Isa e mesmo do professor Henrique, é possível que os senhores já façam perguntas, né? Façam questionamentos, enfim, não apenas perguntas, mas observações. É um espaço, de fato, democrático. A construção do conhecimento se dá sempre coletivamente. Professora Isa, a palavra é da senhora. Obrigada, Christian. Boa noite a todos. Eliane, Henrique, meus amigos. É uma honra estar aqui com vocês, né? É uma alegria, é uma satisfação muito grande. Eu que sou fã número 1, admiradora inconteste da biblioteconomia e do fazer bibliotecário. Eu amo os livros e os livros me amam. Então, estou muito à vontade para falar com vocês, inclusive porque sou responsável no Departamento de Ciência da Informação da Federal da Paraíba, sou responsável pela disciplina Ética da Informação. Eu já tenho uns 10 anos que eu sou responsável por essa disciplina. Inclusive, essa disciplina já está disponível no portal do Laboratório de Tecnologias Intelectuais. Se vocês colocarem no Google LTI Ética, vocês terão acesso ao plano de estudos completo da disciplina Ética da Informação. E eu tenho uma visão muito particular, muito própria da ética, talvez pela minha formação em antropologia e sociologia, mas eu fiquei muito atenta ao que o Christian falou e as 3 questões que ele levantou. E vou procurar me conduzir por ela. O Christian colocou que o Código de Ética e Deontologia dos Bibliotecários Brasileiros, esse código que foi discutido e aprovado em 2018, além dos atos profissionais em si, né, ele abrange as decisões pessoais. Né? Não é só o profissional bibliotecário, mas o indivíduo, a pessoa, o ser que dá luz, que dá vida a esse profissional bibliotecário. Na minha perspectiva, e não é uma perspectiva apenas cristã, porque afinal eu sou ocidental e a minha civilização é a civilização cristã, mas, conforme Bauman, citando Freud, O Mal-Estar da Civilização, amar ao próximo como a si mesmo é o fundamento da civilização. É o que nos faz humanos. E isso leva à segunda questão que o Christian colocou hoje, que é que o código afirma a natureza sociocultural da atividade bibliotecária. O novo Código de Ética e Deontologia do Profissional Bibliotecário Brasileiro, nele é inerente à profissão essa característica sociocultural. E aí falava o professor Christian, a que se reporta?
essa característica. Né? E ele falava ao fato da biblioteca ser um artefato cultural. A biblioteca é um artefato cultural no sentido da arquitetura. Ele é um edifício. Existem bibliotecas belíssimas. De vez em quando no Facebook a gente recebe algum post e tem acesso a visitar algumas das bibliotecas mais bonitas do mundo. Então, é um artefato cultural. E representa a alma, não só do povo, daquele espaço onde ela está instalada, mas também de toda a humanidade. E também a biblioteca é uma rede de relações, disse o professor Christian. Porque a informação é isso. É uma rede de relações. Não existe uma informação sem pessoas. A informação simbólica, a informação cultural, a informação social, a informação como nós a tratamos na linguagem, ela é uma rede de relações. Primeiro, é uma rede de relações da sintaxe. Você tem que construir um texto para compartilhar uma informação. Seja esse texto um vídeo, ou seja esse texto um quadro, ou seja esse texto um texto. Mas um quadro, um vídeo e um texto, ele tem normas, né? Ele tem formas de serem construídos. Então, ele tem a sintaxe. Né? E, acima de tudo, a natureza sociocultural da biblioteca e, por definição, dos profissionais que nela atuam, é ser um instrumento de transformação. Nós vamos à biblioteca em busca do que não sabemos, em busca do que queremos saber, do que queremos conhecer. E isso é um aspecto muito interessante da busca, né? Que se confunde com a busca do próprio ser. E, por fim, o terceiro ponto que o professor Christian Breiner colocou, né? Que, por definição, a biblioteca trata da alteridade e o bibliotecário, por definição, também. O que significa considerar o outro. Nesta live, nesse encontro, nós vamos abordar 3 artigos, mas no 4º artigo, que vai ser abordado no próximo encontro, fala muito bem sobre essa alteridade. Quem é o outro? Quem é o próximo? Que no Evangelho é o bom samaritano. Quem é aquele que vai abrir a porta? Que vai abrir a janela, o Windows, para o mundo da informação, para aquele que busca. Esse é o bibliotecário. Esse é o profissional da informação. Ele é um indivíduo, ele também é o outro, e ele é uma instituição. Por isso é objeto de um código de ética e deontologia. E voltamos então. Se lidamos com o outro, se lidamos com o desejo, estamos lidando com aquele que é o próximo a nós, aquele a quem devemos o amor como o devemos a nós mesmos. Então, esse código de ética e deontologia do bibliotecário, ele
é composto por 4 capítulos e 17 artigos. Aqui nós vamos lidar com 4 artigos, porque tem o artigo 1º, que fala do objetivo do código em si, que é fixar as normas orientadoras da conduta profissional dos bibliotecários no ambiente da biblioteca, ou da unidade de informação, ou do centro de informação, ou do site da biblioteca, que também é um ambiente. E no capítulo 2, então, nós temos da natureza, fundamento e objeto do trabalho do bibliotecário. E desse capítulo, hoje, vamos considerar 3 artigos. E o artigo 2º trata do que o professor Cristian falou. A profissão do bibliotecário tem natureza sociocultural. Seu objetivo é a prestação de serviços de informação à sociedade e a garantia de acesso indiscriminado à informação, aos artefatos livros, aos artefatos por meio magnético, né? E livres de quaisquer embargos. Isso é uma condição sine qua non do trabalho do bibliotecário. Tem um parágrafo nesse artigo. O bibliotecário repudia todas as formas de censura e ingerência política. Quantos bibliotecários se sacrificaram ao longo da história conhecida, da história registrada, especialmente da história recente, como no caso do nazismo, por exemplo, se sacrificaram para preservar as coleções, para que as pessoas que viessem depois deles tivessem acesso aos livros, aos artefatos culturais que as gerações anteriores produziram e desfrutaram. O bibliotecário também apoia a oferta de serviços públicos. As bibliotecas públicas são extremamente importantes no contexto de qualquer país. São muito relevantes, mas eu diria que no contexto do nosso país são extremamente necessárias. Daí a grande conquista da comunidade bibliotecária, que foi a lei que garante uma biblioteca em cada escola. E essa lei precisa ser posta em prática. E toda a comunidade precisa lutar por ela. Porque uma escola com biblioteca é uma escola realmente formativa. Eu tive essa sorte. Eu sou amiga dos livros porque na minha casa tinha uma biblioteca. Meu pai era amante dos livros. Na minha escola tinha uma biblioteca. E na universidade, mais ainda, né? Como eu me perdia naqueles corredores da Biblioteca Central, hoje Zila Mamed, da Universidade Federal do Rio Grande do Norte. E como eu me achava, né, naturalmente, e os livros falavam comigo. Eles me chamavam. E eu pude ir além das bibliografias do meu curso de Ciências Sociais, porque eu frequentava a biblioteca e os bibliotecários tinham
esse sentimento que o Código de Ética e Deontologia capturou e colocou aqui nesse parágrafo único do artigo 2. O bibliotecário promove e incentiva o uso de coleções. Eu aprendi princípios de classificação, porque eu queria passear no meu jardim bibliográfico, no meu jardim bibliotecário, que era a classe das ciências sociais, né? Então, os bibliotecários da Biblioteca Central me ajudaram, me incentivaram a usar as coleções, né? Me incentivaram a usar os produtos e serviços das bibliotecas, né? Das unidades de informação, segundo o conceito de acesso aberto e universal. Nada a esconder, tudo a revelar. O bibliotecário é aquele que acende a luz, é aquele que acende a chama, é aquele que guia. Então, ao chegar numa biblioteca, a gente vai encontrar esse profissional que é um ser humano praticante do amor ao próximo, praticante do respeito ao outro, aberto para transformar na sua demanda a demanda do seu usuário. E o terceiro artigo desse capítulo 2 diz que a atuação do bibliotecário fundamenta-se no conhecimento da missão, objetivos, áreas de atuação e perfil sociocultural do público-alvo. O bibliotecário trabalha para a cultura, mas especialmente para a cultura daquela instituição onde a sua biblioteca está inserida. Por isso, as coleções são diferentes numa biblioteca comunitária e numa biblioteca universitária. Não poderia deixar de ser, né? Porque o perfil do público-alvo é outro. As demandas são diferentes. E o atendimento também será diferente. E as fontes a serem reveladas e a serem desfrutadas também serão outras, né? E o bibliotecário, então, deverá estar atento às necessidades e demandas dos usuários, tendo em vista o desenvolvimento dos indivíduos e da sociedade. Na minha já longa vida, Deus me abençoou com a longevidade, eu tenho encontrado isso. Tenho encontrado esses bibliotecários atentos à demanda dos seus usuários, considerando o desenvolvimento dos indivíduos e da sociedade. Procurando além. O usuário já foi embora e o bibliotecário ainda busca nas bases de dados uma informação que se aproxime mais daquela demanda, que atenda melhor aquilo que o usuário está buscando. E, por fim, no universo desses 3 artigos, objeto dessa nossa conversa de hoje, o objeto de trabalho do bibliotecário é a informação, artefato cultural, aqui conceituado como conhecimento estruturado sob as formas escrita, oral, gestual, audiovisual e digital, por meio da articulação de linguagens natural ou artificial. Uma das formas do bibliotecário interagir com a informação são as linguagens documentárias,
principalmente as linguagens de indexação, né, para facilitar o acesso e a recuperação da informação. Então, a informação é um artefato cultural, né, como conceituou o querido e saudoso professor Aldo Barreto, são estruturas significantes com a competência de gerar conhecimento no indivíduo, nas organizações, nos grupos e na sociedade. Então, essas estruturas significantes que vão produzir conhecimento, que nós chamamos de informação, que nós codificamos nas linguagens documentárias, né? São esses instrumentos que vão pescar no grande mar da informação os peixes que os pescadores de informação estão buscando. Eu lembro do Nazareno quando falou para aqueles pescadores: sigam-me e eu vos farei pescadores de almas. Eu convido os bibliotecários: sigam o código de ética da sua profissão. Sigam essa luz, sigam esse amor e se transformem em pescadores do grande mar da informação. De modo a que todos aqueles que buscarem esse alimento espiritual, intelectual, possam encontrar esse alimento nas bibliotecas, nas bases de dados e serem saciados e serem recompensados na sua busca. Meus amigos bibliotecários, isso era o que eu teria a dizer a vocês. Convido vocês a visitar o site da Revista Brasileira de Biblioteconomia e Documentação e procurar a Mandala das Virtudes do Profissional Bibliotecário. Um texto que eu escrevi, apresentei no CBBD em 2013, com as minhas colegas bibliotecárias Geisa Flávia e Alba Lígia, ambas do Departamento de Ciência da Informação da Federal da Paraíba, como eu. Busquem, leiam, conheçam essas virtudes, mas nunca esqueçam, a principal delas é o amor. Muito obrigada, Deus nos guarde e nos proteja nessa pandemia. Uma boa noite. Forma muito clara todos os pontos que eu elenquei. Eu gostei particularmente de dois aspectos. O fato da senhora ter dito categoricamente que não existe informação sem pessoa. Isso, de alguma forma, exorciza ainda uma ideia que, embora não seja reinante, de vez em quando ainda nos assusta, que é essa pretensão de construir biblioteca simplesmente dentro de uma perspectiva técnica, sem levar em conta as pessoas, o outro nas suas diferenças, nas suas singularidades, nas suas particularidades. Biblioteca não é acervo, biblioteca é relação. Outra fala da senhora que eu particularmente gostei muito, quando a senhora voltou ao pensamento do Paul Ricoeur, eu havia feito menção, que é: o bibliotecário lida consigo mesmo, com o outro, e o outro nunca é semelhante, né? Mas sempre o diferente. E com as instituições, quer queiramos ou não. Será maravilhoso se, no curso deste encontro e dos próximos encontros,
a relação entre os bibliotecários e os órgãos de classe, incluindo o sistema CFPB e CFB, se tornem mais maduros, né? E que não se restrinja a uma relação meramente de quase que contratual de se pagar anuidade uma única vez, né? Mas, de fato, seja uma relação de cuidado, de tutela e de reconhecimento do papel dessas entidades, porque, de fato, a ética envolve necessariamente as instituições justas. Já temos algumas perguntas para a senhora, mas eu vou deixar ao término, tá bom, professora? Agora eu passo a palavra para o professor Henrique Muriel Torado. Ele é doutor em documentação pela Universidade de Granada, mestre em documentação pela Universidade Pompeu Fabra e mestre em formação científica pela Universidade de Granada, graduado em biblioteconomia e documentação pela Universidade de Extremadura. Ele é professor assistente, eu falei que era o DESC, mas na verdade é na Universidade Federal de Santa Catarina, e ele tem atuado em diversas áreas, mas particularmente direitos autorais, copyright e privacidade, tendo inclusive escrito alguns trabalhos muito interessantes sobre ética, no que tem se chamado hoje, pelo menos no campo da ética, de esfera digital, em que aí a gente se defronta com problemas nesses 3 níveis, tanto o bibliotecário consigo mesmo, o bibliotecário com o outro pode ser entendido colega de profissão, pode ser entendido usuário, enfim, e o bibliotecário com as instituições que o representam. Professor, além dessas perguntas que eu fiz à Isa, e levando em conta a particularidade da sua formação, da área que o senhor tem atuado, eu gostaria muito que o senhor pudesse, no curso da sua fala, apresentar, pontuar, de alguma forma, trabalhar com um parágrafo único do artigo 2º do Código de Ética, que diz o seguinte: o bibliotecário repudia todas as formas de censura e ingerência política. A professora Isa deu uma aula magistral quanto a isso, mas essa segunda parte me interessa e penso que isso toca na sua atuação como acadêmico. O bibliotecário apoia a oferta de serviços públicos e gratuitos, promove e incentiva o uso de coleções, produtos e serviços de bibliotecas e de outras unidades de informação, segundo o conceito de acesso aberto e universal. Então, aqui, me parece que nós estamos diante de um embate. Nós temos aí, primeiro, a ideia de uma biblioteca autônoma, que consegue atuar em prol da sua unidade, sem que isso implique necessariamente em importunar o outro, o vizinho, a biblioteca vizinha, né? Essa é uma ideia ainda presente, eu não diria recorrente, mas pelo menos presente no Brasil, em que a grandeza das bibliotecas muitas vezes está associada ao acervo ou a coisas dessa natureza, ou ao orçamento, e não necessariamente aos serviços prestados. E outra questão aqui é que fala esse primeiro aspecto, que é o trabalho em rede. Gostaria que o senhor discutisse um pouco para a gente, à luz da ética, né, como um comportamento ético, até porque dinheiro não nasce em árvore, né? E tratando especificamente de bibliotecas que são financiadas pelo Estado, me parece que redes de bibliotecas que não tenham apenas o nome rede ou sistema, mas que funcionem de forma de rede, isso é absolutamente necessário. Então, não faz muito sentido a reprodução de acervos ou coisas dessa natureza em bibliotecas avizinhadas, e muitas vezes até distantes fisicamente. Outra questão importante é como que nós podemos garantir o acesso aberto e universal sem violar direitos autorais. Eu sei que o senhor tem trabalhado com essa questão de direitos autorais. No Brasil é um problema muito grave. Ou seja, veja que lá no artigo 5º, a linha D, afirma categoricamente que é dever do bibliotecário conhecer a lei, né? E, evidentemente, não se pode ignorar a lei de direitos autorais e todas as suas incidências quanto ao fazer bibliotecário. A pergunta é: quais as possíveis estratégias que o bibliotecário brasileiro pode adotar diante de uma lei que tem problemas, que tem lacunas, né? A lei também é produto cultural. Ela envelhece, enfim. Ela muitas vezes não acompanha a sociedade na mesma velocidade ou na velocidade desejada.
Então, quais são as estratégias, fora, evidentemente, do âmbito normativo, legal, que seria alterar a lei de direitos autorais, que o bibliotecário pode recorrer para garantir, ou pelo menos para otimizar, o acesso aberto e universal? Então, o senhor tem a palavra, 25 minutos. Muito obrigado, Christian. Agradeço muito a todos vocês o convite. Estou muito feliz de estar aqui agora mesmo, embora vou depois de Isa Freire, e é um pouco complicado que eu fale alguma coisa suficientemente interessante para manter o nível, pelo menos, mas eu vou tentar, porque, na verdade, como eu preparei essa conversa de agora, bom, é uma pequena viagem. Eu gostaria de convidar vocês a uma viagem onde vamos compartilhar aqui, vou compartilhar com vocês um conjunto de ideias, começando pelo próprio título, de biblioética, agora, amanhã, depois da manhã, que na verdade vem de uma música da Daniela Mercury, que fala... Um segundo. Ah, sim. Vocês estão conseguindo ver tudo certinho, né? Agora sim? Tá. Vem de uma música de Daniela Mercury que diz alegria agora, agora e amanhã, agora, agora e depois, e depois, e depois, e depois da manhã. E depois fala da revolução, fala de arte, fala de dança e volta a falar muitas vezes da alegria. Bom, o que eu gostaria de compartilhar com vocês é uma pergunta bem simples assim. A pergunta é simples, a solução já não é tanto talvez, né? Mas eu sou professor, estou muito feliz de estar com vocês, estou muito feliz também de ser professor nesse momento. É bem legal. E, bom, embora talvez esse contexto atual que a gente tem não é contexto perfeito para ser professor, a nossa profissão tem algumas vantagens que são bem interessantes. E uma delas é o que eu vou tentar fazer aqui agora, que é um exercício onde vou misturar uma parte do conhecimento do que a gente estudou durante algum tempo, também com um pouco de imaginação. E vou tentar responder a partir daí algumas dessas questões, mas o que vou apresentar aqui são um conjunto de ideias. Eu só gostaria que vocês pudessem acompanhar essas ideias. O Brasil, como vocês conhecem, tem um monte de desafios. Eu selecionei alguns deles, alguns dos principais desafios desde meu ponto de vista. Claro, é uma coisa... é só meu ponto de vista algum desses desafios. Cada um dessas palavras que temos aqui é o link que está relacionado com alguma estatística ou do IBGE ou de algum órgão internacional que fala sobre gênero, por exemplo, fala sobre cor, raça e etnia. Falamos também sobre educação, economia. Esses são alguns dos desafios que eu vejo no Brasil. Ainda temos muita coisa para discutir sobre essas questões, sobre a questão do gênero. Temos bastante para ainda conseguir uma igualdade. Temos alguns problemas também de raça, de etnia, onde nem sempre são respeitadas pessoas de outras etnias ou outra cor de pele. Todos sabemos que temos alguns problemas também com a educação. Não em todos os lugares que conseguimos ter um nível de educação como a gente gostaria. Com certeza também a economia e a extrema pobreza que, infelizmente, ainda existe no Brasil. Outros desafios que a gente tem também. Esse acesso à internet. É difícil ter um acesso total, absoluto, universal, um bom acesso desde qualquer ponto do país. É bem complexo, um país muito grande, onde as infraestruturas nem sempre são tão boas quanto a gente precisa para ter umas boas conversas aqui nas nossas lives que a gente faz, nas nossas videoconferências que a gente faz. Bom, a saúde, com certeza, também é um dos desafios que tem o Brasil. A liberdade de pensamento de cátedra, também entendo que é um desafio do Brasil. E a desinformação, um dos assuntos que está na moda nos últimos tempos, porque influencia muito a nossa vida. A gente, uns anos atrás, com Pierre Levy, achávamos que o acesso à internet, que o acesso à informação seria a solução a todos os nossos problemas. E, bom, era um ponto de vista bastante lógico naquele momento, 20 anos atrás. Hoje percebemos que só acesso à informação talvez não seja suficiente, porque a desinformação parece ter se apropriado de alguns dos espaços que a gente tem. Então, vamos tentar responder isso daqui. Só tentar.
Bom, frente a esses desafios, né? Se estes são só alguns dos desafios que temos no país, o que nós, bibliotecários, poderíamos fazer? É uma boa pergunta também. Também não sei qual é a resposta. E toda essa fala, na verdade, está baseada nesse ponto daqui. O que nós, bibliotecários, poderíamos fazer? E eu utilizei esse condicional e comecei a pensar, tá, o que a gente poderia fazer? Tentar relacionar isso com a ética. E estive pensando bastante, mudei essa apresentação muitas vezes. Queria fazer de um jeito que eu me sentisse confortável, até chegar a onde o que vou compartilhar hoje com vocês. E chegou uma hora que pensei, tá, por que poderíamos fazer? Por que não a gente parar um pouco e pensar o que os bibliotecários brasileiros fazem? Então, começar a procurar algumas coisas. E o que o bibliotecário brasileiro faz? Bom, em alguns lugares promovem contação de histórias online. Promove leitura de poemas sobre mulher negra. Aulas de graça para pessoas em situação de rua, para imigrantes e para refugiados. Promove inclusão de pessoas em situação de rua. Uma bibliotecária leva amor pelos livros a moradores de rua. Agora mesmo Isa fez uma declaração de amor aos livros, às bibliotecas. Um acervo literário em formato online, que é uma das deficiências que temos às vezes também, né? Oferecer também uns formatos que não são exclusivamente físicos, em papel. Temos também promoção de atividades do Dia da Consciência Negra, temos uma lesboteca, temos livros em bibliotecas do presídio, temos bibliotecas que disponibilizam acervos para pessoas com deficiência, temos bibliotecas comunitárias que criam serviços de delivery para entregar esses livros aí que temos na biblioteca para nossos usuários. E também temos até uma biblioteca que arrecada fondos também, recursos, para pessoas que não têm muitos recursos. Eu espero, talvez, que algum de vocês, que apareça aqui nesses manchetes, esteja aqui também ouvindo esse papo que temos agora aqui todos. Seria muito legal. Bom, eu não sabia como colocar uma foto de Floripa, porque eu moro em Floripa, é uma cidade muito legal. Não sabia como colocar uma foto e finalmente encontrei essa foto aqui, que é muito legal. É da safra da tainha. A tainha é o peixe mais comum que temos por aqui. Tem uma gastronomia ao redor da tainha, que é um peixe bastante bom. Sugiro que venham, visitem Floripa e experimentem também o nosso peixe. Essa foto é uma foto onde tem bastantes pessoas pegando uma rede. Tem uns homens, tem várias mulheres e todos eles estão pegando a rede. E todos eles estão trabalhando em conjunto. E essa foto que temos aqui agora é uma rede. Não é exatamente igual ao que a outra, mas é bastante parecida. Existem diferentes tipos de rede, diferentes tipos de tecido que se utilizam, de materiais que se utilizam. E nessa fotografia que temos na frente agora mesmo, dá para ver os nós. E como esses nós estão unidos uns com outros. Quando eu mostrava antes as iniciativas que são feitas no Brasil, eu imagino essas iniciativas como esses nós. Cada uma delas é diferente. Não tem por que ser todas as iniciativas iguais, nem todos esses nós têm por que fazer o mesmo trabalho. Cada um faz seu trabalho e aqui estão todos unidos. Eu acho que essa é uma linha bem interessante, que cada um faça seu trabalho e que todos estemos bem unidos. E é interessante também porque a ação que está atrás, o que vamos fazer com essa rede, eu enxergo como essa participação política. Aonde que a gente vai colocar essa rede? Bom, eu acho que seria interessante fomentar um pouco mais, dar caráter oficial ao trabalho que a gente já está fazendo, porque muitos projetos legais estão acontecendo hoje no Brasil. E é um jeito também de aferir a repercussão que tem esse projeto, de valorizar um pouco mais tudo que a gente faz, e também para depois poder exigir, poder reclamar talvez na nossa instituição, olha, a gente está atendendo muitas pessoas, estamos fazendo isso, a instituição pode ser também a prefeitura, o que for. Eu acho que a biblioteca poderia ser mais inserida, não que não esteja, mas que poderia ser mais inserida nessas políticas de enfrentamento a alguns dos problemas sociais, alguns desses desafios que falamos antes. Mas como que a gente pode fazer isso? É fácil? Bom, provavelmente não é fácil. Essas coisas não são fáceis. Mas como que a gente pode fazer? Primeiro com a imagem. Nem sempre passamos uma imagem muito positiva. Eu sei que existe muito preconceito com o bibliotecário. Eu gosto de fazer piada de bibliotecário, acho muito legal. Eu faço comigo mesmo algumas piadas também. Não? Coloco os óculos e já falo que posso ser um bibliotecário, eu já tenho óculos. Mas seria legal, talvez, né? Tentar mudar um pouco a imagem que a gente passa.
Outro dos elementos é o ativismo. E ativismo entendido como nós explicamos o que nós fazemos para nossos círculos mais próximos. Não estou falando de fazer não sei, um grupo assim de pressão, não estou falando nada assim, estou falando de uma coisa bem básica. Como é que a gente se apresenta? Eu sou professor de Introdução à Ciência da Informação há já algum tempo. E é curioso, porque não importa se é da primeira fase, se são alunos de mestrado, de pós-graduação, muitas pessoas comentam isso de, mas é que a sociedade não sabe o que se faz na ciência da informação, o que se faz na biblioteconomia, o que se faz na arquivologia. E, bom, eu sempre pergunto a mesma coisa. Tá muito bom. Mas como é que você explica para alguém o que a gente faz? Não é fácil explicar às vezes, né? Temos que utilizar uma linguagem que o nosso interlocutor entenda. E às vezes podemos utilizar palavras mais complexas, às vezes temos que utilizar outras palavras que sejam próximas às palavras que estão, às pessoas que estão ao nosso redor. Dentro desse ativismo, achei muito interessante que, por exemplo, a FEVAB tem uma carta para prefeitos e governadores, achei ótimo, falando sobre bibliotecas, sobre a importância das bibliotecas. Nossa, achei uma ideia muito legal. Eu, na verdade, não sabia, não conhecia, conheci pouco tempo atrás. Outros elementos também, outro passo também que podemos dar são essas parcerias para trabalho em rede de verdade e cooperação de verdade. Não precisamos duplicar esforço, que é uma coisa que fazemos com muita frequência. No contexto da ciência aberta, por exemplo, falamos muito de ciência aberta, mas às vezes o que estamos fazendo é replicando exatamente as mesmas pesquisas que outras pessoas fizeram, porque não colocaram seus dados abertos. Se esses dados estivessem disponíveis, não precisaríamos fazer tudo desde zero, poderíamos fazer de um jeito um pouco mais simples para todos. E também pensar onde que queremos ir, aonde que a gente quer chegar. E a partir daqui, eu vou falar um pouco de alguns princípios éticos. São basicamente ideias. E para entendido aqui princípios éticos, nesse contexto aqui, como um conjunto de orientações, simplesmente, que norteia a nossa atuação profissional. Simplesmente isso, tá? Para pegar essas ideias e colocar aqui, compartilhar com vocês, estive dando uma lida em vários códigos de ética eu acho que vi uns 15 ou 20 aproximadamente, vi da Nigéria, África do Sul, vi de Argentina, Chile, Equador, um monte de países. Mas eu peguei esses de aqui porque eu acho que fica mais explícito alguns dos elementos que eu vou falar a continuação. E são elementos que me deixam bem confortáveis. Vamos lá. Algumas ideias relacionadas com isso, que eu enxergo absolutamente fundamental. Direitos humanos. A nossa atividade, de um jeito ou outro, é regida pelos direitos humanos. A minha atividade como professor também é regida pelos direitos humanos. Pela igualdade, pela diversidade, independentemente da etnia, raça, gênero, classe. A ideia de inclusão para todas as pessoas e não discriminação. Talvez esse elemento, para mim, é o número 1. E é o único que vai ter número. O resto podemos mudar de lugar, mas esse daqui tem um número, na minha cabeça, muito claro. Outros elementos são as liberdades. Eu penso no bibliotecário, eu penso nas liberdades. Penso em que essa pessoa deve facilitar a liberdade intelectual, a liberdade de expressão e também contra a censura. E sempre, 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 em todas as falas, temos alguém que pergunta qual é o limite da censura. Bom, eu não sou experto, eu não sou juiz também para dizer qual é o limite e quando é o limite. Então, o que eu faço é perguntar a um senhor que se chama Direitos Humanos. Eu pergunto para ele, é uma coisa que está ferindo os direitos humanos? É uma coisa que não está ferindo os direitos humanos? Pode ser um bom norte, né? Já que estamos aqui com algumas orientações, isso poderia ser um bom norte para nos guiar. Também estava pensando no acesso e acessibilidade da informação, duas coisas bem diferenciadas. Tá? O acesso é que a gente consiga chegar até lá, pode ser, por exemplo, acessar um livro físico numa biblioteca ou acessar um PDF de um artigo científico. E outra coisa é a acessibilidade. Quando tinha essas duas fotos tão legais, essa foto de Floripa e a foto da rede, eu procurei explicar a foto. Fiz para tentar aportar um pouco de acessibilidade nessa palestra para aquelas pessoas que talvez não tenham alguma dificuldade visual. Bom, quando penso também nessas questões, penso na obra em papel e penso também nos serviços digitais. E eu vou aproveitar para falar desses serviços digitais, porque estava pensando aqui exatamente na desinformação. Cada vez a gente tem mais dificuldade para acessar notícias de jornais, e isso é um fato, porque os jornais cada vez mais são pagos. Tem um paywall, um muro de pago. Então, para poder acessar alguns jornais, vai ter que pagar. A Folha de São Paulo, que me lembra agora, ou Globo.com, também
tem um muro de pago e, às vezes, alguns deles você consegue ver um par de notícias por mês, outros não conseguem ler nenhuma. Bom, eu acho que a biblioteca tem um espaço aí também para trabalhar. Poderíamos ofertar essas notícias online de algum jeito, não? Poderíamos tentar chegar a um acordo. E, dentro desse ponto, os formatos abertos. Tentar utilizar, sempre que for possível, formatos abertos para que todo mundo tenha acesso, independentemente se tem ou não grana para comprar um determinado software, por exemplo. Educação e cultura. Bom, pensar em biblioteca e não pensar em educação e cultura quase é impossível. E dentro dessa educação e cultura, a promoção da ciência é tão chave nesse momento, promover um pouco mais a ciência, a divulgação científica, que são questões diferentes, e a cultura também. Eu vi alguns projetos muito interessantes com bibliotecas com essa promoção cultural. É um momento bem legal onde a gente vê que a biblioteca não é só espaço, uma coisa além do espaço, e acho maravilhoso. Também na biblioteca temos um espaço para ações educativas, para competência de informação, e deixei desse jeito porque não é só competência de informação. Existem outras competências também, mas esse é um jeito que procurei deixar um pouco mais genérico. Qual é o objetivo? Um deles, a promoção, promover a autonomia dos usuários. Que mais coisas, que mais ideias eu vejo nos códigos de ética e eu acho que são relevantes para a gente? Privacidade e confidencialidade. Sabem, a privacidade é uma questão que talvez daqui a uns anos no Brasil se desenvolva um pouco mais, agora que a lei está aprovada, enfim, talvez daqui a uns anos exista um desenvolvimento um pouco maior, uma relevância um pouco maior. Eu vejo pessoas compartilhando dados que talvez não deveriam compartilhar em lugares, ou com colegas, por exemplo, dados de usuários, e isso não parece que seja uma boa prática, né? Então, nesse ponto aqui, coloquei a proteção de dados pessoais e também algumas lutas que a gente tem desde o ponto de vista da sociedade da informação, que é a neutralidade na rede e a soberania digital, que é basicamente oferecer a liberdade não só desde o ponto de vista da biblioteca física e do papel, mas também levar esses ideais para o contexto online. A transparência das nossas ações é importante. Quando a biblioteca faz coisas, é legal que não é só promocionar, estou falando de explicar o que a gente faz, de justificar aonde vai a grana que a gente está utilizando, o que estamos fazendo com isso. E, por último, a transparência dos algoritmos, que parece uma coisa muito distante, né? Não é distante mais. Talvez era distante antes, já não mais. A gente deveria estar pensando também, porque, no fundo, muitos dos nossos usuários vão ter um consumo de informação um pouco diferente. E acontece que bastantes de meus alunos, por exemplo, consomem informação a partir das mídias sociais. Então, não é eles que estão decidindo, é um algoritmo que está decidindo por eles. A gente deveria pensar um pouco mais, talvez, nesse tipo de questões. Direitos autorais e acesso aberto, como falou o Christian, são relevantes. São relevantes desde o ponto de vista que a gente deve participar das discussões. A gente deve pensar qual é o equilíbrio justo que temos entre promover os interesses privados dos autores e a cultura, a partir dessa promoção, porque eles têm esses direitos, e também o público. Qual é essa união de elementos que temos aí? Como é que a gente pode trabalhar esse ponto de... E com certeza, a fomento e criação, fomento para a criação e uso de obras com licenças Creative Commons, que são um tipo de licença que permite que, por exemplo, você compartilhe as obras pela internet. Esse PowerPoint que fiz aqui tem uma licença Creative Commons, que depois disponibilizarei para vocês no meu blog. E se vocês quiserem, podem baixar, podem compartilhar, podem utilizar, refazer, fazer o que vocês praticamente quiserem. Só precisa citar autor e fonte e pouco mais, cumprir uma pequena regrinha a mais que fala por aí. Outros elementos: organização, conservação, preservação de informação. É a nossa responsabilidade, né? Mas não só em papel, nos formatos onde esteja a informação, seja qual for o formato. Integridade e profissionalismo. Esse tratamento equitativo dos usuários e colegas é relevante. A gente precisa se esforçar um pouco mais, talvez, para evitar... Está ligado também com a parte da imagem, né? Essa imagem que a gente tem às vezes, ou que algumas pessoas têm da gente, às vezes é certo também. E temos que admitir que tem coisas que a gente faz certo e tem coisas que a gente faz errado. Vamos tentar evitar nossos vieses e preconceitos. Todos temos uma carga cultural. Algumas pessoas têm uma religião, outras pessoas têm um time de futebol que adoram, outros têm questões políticas, está tudo bom. Mas a gente vai trabalhar no serviço público, geralmente. Então, temos que pensar em todos.
também temos que pensar, no que falava antes, na imagem positiva da profissão e no aprendizado contínuo. Algumas considerações finais. A coleção e os serviços que a gente disponibiliza e também a nossa atuação deveria ser um reflexo dos princípios éticos que a gente tem. Então, temos que ser conscientes de quais são esses princípios éticos para poder aplicá-los, senão vai ser um pouco complexo. Eu volto novamente a fazer um chamado para essa parte de juntos e organizados. A gente precisa se organizar um pouco mais, a gente precisa estar um pouco mais junto, a gente precisa não duplicar esforços. Aquelas bibliotecas, por exemplo, que têm um projeto que foi legal, que teve sucesso, esses projetos devem estar compartilhados com outras bibliotecas também, para que outros possam se apropriar dessas ideias, para que outros possam implementar também nas suas bibliotecas, sem ter que criar desde zero, que não é preciso. A gente precisa, com certeza, de uma maior participação política, de uma maior representatividade nos diferentes órgãos onde a gente poderia estar. Eu gostaria que esse fosse um dos pontos principais, assim, né, desse papo que temos aqui, dessa conversa que temos aqui. E também lembrar que a biblioteca não é só o local, a biblioteca é um serviço, independentemente do suporte, independentemente se a gente trabalha desde casa, se a gente trabalha presencial. E uma última consideração final, para nunca esquecer, esse tudo para os usuários e com os usuários. Muito obrigado. Estabelecer uma relação inequívoca entre todos os dispositivos que são objeto da nossa fala de hoje e entender a ética como fundamento de toda a prática do bibliotecário, ou seja, não faz sentido construir uma coleção bibliográfica, seja ela analógica ou digital, sem levar em conta a comunidade ao qual vai se servir daquelas fontes. Não é possível pensar num serviço de referência ou qualquer outra prática de extensão dentro ou fora da biblioteca, sem levar em conta exatamente as particularidades das comunidades. Então, mais uma vez, muito obrigado. E eu já vou passar agora para as perguntas. Nós temos uma quantidade gigantesca de questionamentos. Alguns já foram respondidos durante a narrativa. Isso é bom. Que bom, que bom. É ótimo. E eu gostaria de ressaltar, reiterar que haverá disponibilização de certificado para os que estiverem aí conosco, então é muito importante preencher o formulário aí no link direitinho para que a gente possa encaminhar via e-mail o certificado de participação, tá bom? Então eu vou começar aqui, tem algumas perguntas para a professora Isa, outras para o professor Henrique. Eu vou começar aqui pela professora Isa. Professora, olha só o que perguntaram para a senhora aqui. Uma pergunta decorosa. Na verdade, eu vou fazer uma pergunta para os dois. E eu vou começar aqui já num ponto importante, que é da Maria Lourdes Blau, Rira, minha amiga lá de Santa Catarina também, como o Henrique. E ela pergunta o seguinte: como sensibilizar os profissionais da importância das entidades profissionais, em especial, sensibilizar da importância em participar como conselheiros e associados? Este ano é um ano de eleição nos conselhos regionais de biblioteconomia, e uma das dificuldades, ou talvez a maior dificuldade, e de alguma forma ela reflete, talvez, uma crise ética entre os bibliotecários. É muito difícil nós conseguirmos formar duas chapas. Normalmente, os conselhos regionais, a gente monta uma única chapa e ponto, é aquela vencedora. Ou seja, isso evidencia o que o Bauman chama lá na sociedade líquida dessa apatia do outro em relação ao outro, em relação à pauta coletiva. E aí, a nossa colega lá de Santa Catarina pergunta: como é que a gente faz para sensibilizar esses profissionais da importância de participar como conselheiros associados, sabendo que não vão ganhar nenhum real por participar, vão perder as noites, vão trabalhar para os outros, é possível que, inclusive, recebam críticas injustas dos colegas,
Ou seja, diante desse quadro, aí, em um primeiro momento pode parecer não tão favorável ou não tão benéfico, como sensibilizar, hein, Henrique e professora Isa? Quem começa? Começa a senhora. Eu sugiro que comecem a frequentar os cursos de graduação. Como eu não sou bibliotecária, e a terceira unidade dessa disciplina ética da informação diz respeito justamente à prática profissional, eu sempre levo à sala de aula ou o presidente da associação ou o presidente ou um conselheiro do CRB, no caso, o nosso CRB 15. Porque as pessoas precisam conhecer. As entidades podem trabalhar com os centros acadêmicos. Tem que vir da base. Tem que começar cedo. Tem que passar no corredor da universidade e ser saudado e abraçado e puxado para um papo e esse tipo de coisa. Então, é assim que faz, acompanhando desde o início e desde o início as pessoas saberem que o conselho é delas. É representante da classe. É representante da profissão. E que é lá no conselho, lá na associação, ela tem um espaço. O espaço é dela, o espaço é de todos. Vão lá, vão nos cursos. Frequentem. Vocês vão gostar. Professor Henrique. A pergunta, quem souber a resposta que funciona perfeitamente, eu acho que deveria ganhar um prêmio Nobel, uma coisa assim, né? Não dá para responder assim, tão fácil. Sabe, me lembro, no começo do ano, quando a gente tinha vida e podíamos sair na rua, não sei se vocês se lembram, eu me lembro dificilmente, falei começo do ano, mas achava que era o ano passado, tá? Mas foi começo do ano. Tive a sorte de estar em Chapecó, fui convidado para Chapecó por uma colega, pela Jéssica, da Uno Chapecó, e conheci a bibliotecária da Biblioteca de Chapecó. Ela mudou a biblioteca. E ela mudou a biblioteca, sabem como? Se aproximando das questões políticas. É muito importante que uma biblioteca como a biblioteca pública, como essa biblioteca pública, tanto quanto outras bibliotecas públicas, se aproximem daquelas pessoas que tomam decisões. Se você deixar as decisões em mãos de outros, particularmente daqueles que não conhecem a realidade das bibliotecas, vai ser muito difícil que alguém chegue e te dê alguma coisa. As coisas se ganham, as coisas se lutam. Então, a gente vai ter que dar um passo na frente. Bibliotecários, vocês que estão aí, tem que dar um passo na frente. Tem que tentar avançar um pouco mais nesse tipo de questões. Quando eu falava, por exemplo, de fazer ativismo, eu estou falando de falar com a família. Não é aceitável que tua família não saiba falar biblioteconomia. Não é aceitável. Tua família deve saber falar biblioteconomia. Se tem que repetir 50 vezes, não tem problema. Se faz com todo o carinho do mundo. Não é economia. Não é. Não é bibliotecomania. É biblioteconomia. É como se diz. Essas coisas devem ser explicadas. A gente deve explicar o que a gente faz. Mas se deve explicar desde a nosso sobrinho, que tem 7 anos, até a nossa avó, que está por aí, e as pessoas que estão ao nosso redor. É um jeito de fazer política indireto também. Além disso, é fundamental formar parte dos órgãos de classe, das organizações. É relevante para que a nossa profissão avance. Não sei qual é o jeito mais certo de fazer, mas só posso dizer que é relevante. Muito bem. Professora Isa, o João, nosso colega, João de Pontes Júnior, pergunta para a senhora o que fazer ou o que esperar dos colegas bibliotecários que utilizam as redes sociais, revelando sua total e completa falta de ética para com os colegas e mesmo para com as entidades de classe que os representam. Ou seja, me parece que dentro ainda dessa lógica da sociedade líquida e fugaz, se tem uma ideia equivocada de que as redes sociais é terra de João ninguém. Então, que eu posso perfeitamente ir lá fazer críticas a
críticas e algumas vezes até atribuir práticas difamatórias ou caluniosas ou injuriosas a colegas bibliotecários e aos órgãos de classe, e isso não representar absolutamente nada. Evidentemente que eu estou me reportando agora a desdobramentos jurídicos, né? Atribuir, por exemplo, alguém uma prática criminosa ou difamar alguém, ou seja, você destruir a boa fama de alguém é uma prática criminosa e a pessoa pode responder juridicamente por isso. Mas aqui nós estamos falando no campo da ética. Como fazer, qual o caminho aí, qual a receita para que a gente diminua essa tensão, muitas vezes falsificada em verdade, porque as pessoas, eu posso falar o que eu penso, eu tenho direito, um pouco do que o professor Henrique falava, uma confusão aí entre liberdade de expressão e de exercício de práticas vergonhosas mesmo. É difícil, viu, meu amigo? É muito difícil. Os seres humanos são muito complicados. E eu não sei por que as pessoas escolhem ser assim. É uma escolha. O que podemos fazer sobre as escolhas das pessoas? Até podemos realmente processá-las. Até podemos trazer para elas, né, perdas financeiras. Mas o que fazer? Vocês sabem, meus amigos, Judas andou por todos aqueles caminhos com Jesus e trocou Jesus por 30 moedas de prata. Fazer o quê? Né? Então, meus amigos, fiquem atentos. Né? Amem o outro, mas, lamentavelmente, não esperem ser amados. Fiquem atentos para, em seguida, esclarecer, usar esses mesmos canais para denunciar aqueles que não praticam o amor, aqueles que praticam o ódio, porque eles são tão humanos quanto nós. Mas talvez o caminho deles não seja tão feliz quanto o caminho daqueles que amam. Amem, perdoem, mas cobrem. Não deixe barato. Ok? Muito bem, professora. Professor Henrique, tem uma pergunta também do João, que é a seguinte: como trabalhar a ética, seja concernente à saúde, a gênero, a raça, a liberdade de pensamento, em uma universidade federal nos dias de hoje? Eu até foco agora na biblioteca, embora bem, eu vou te chamar de você é muito jovem. Por favor. No âmbito da biblioteca, embora você já tenha apresentado aí umas dicas, tenha dado algumas dicas de como trabalhar com a questão de gênero, racial, liberdade de pensamento na biblioteca, né? Você quer falar mais alguma coisa nesse sentido? Pode ser. Às vezes a gente tem a sensação, como eu vejo, assim, tento me distanciar um pouco do jeito de pesquisa aqui. Eu tento me distanciar um pouco, dou uma olhada excessiva, e às vezes parece que pelo fato de você entrar em uma universidade, ou até pelo fato de você ter um determinado diploma, você graduado em alguma coisa, isso significa que você, por exemplo, deve ter uma ética X. E não sei se antigamente acontecia ou não, desconheço, na verdade. Mas isso não é exatamente assim. A ética é uma questão que vai se aprendendo com o passar dos anos também. Como a gente interpreta a ética, quando você tem 15, 20, 30, 40 anos, vai mudando um pouco. Não significa que mudem seus valores, que mude totalmente sua orientação, mas vai mudando um pouco. Então, primeiro, uma parte de autocrítica também. Talvez nas graduações de biblioteconomia poderíamos pensar um pouco mais, não porque não exista a disciplina de ética, que existe, mas talvez, não sei se insistir um pouco mais nessa parte de ética, se talvez dar uma olhada um pouco diferente para esses problemas. Eu falo muitas vezes que eu me sinto muito orgulhoso
do lema que tem a minha universidade, ou que tinha a minha universidade. Quando você entra na universidade, tem uns portões bem grandes por aí e fala conhecimento produzindo cidadania. Na verdade, a palavra produzindo eu não gosto, sinceramente. Mas eu acho que a ideia que está atrás é maravilhosa. Conhecimento produzindo cidadania. Eu vejo a ética dentro disso aí. Eu não consigo imaginar um cidadão se você não tem ética. Agora, por outro lado, estamos todos chateados por muitas coisas mesmo. Estamos chateados porque nosso time de futebol não ganhou, porque nosso partido político não ganhou, porque não sei o que não ganhou, porque a situação é um pouco complicada. A gente entra nas mídias sociais e sofremos também um certo estresse de ver tanta notícia negativa. Temos acesso à informação e muita dessa informação também não é certa. É difícil gerenciar isso. E é difícil você dizer que um bibliotecário já, só pelo fato de fazer a graduação, já tem todas as ferramentas precisas para lutar contra isso. Para aí. Uma coisa que a gente vai aprendendo com o tempo. Não sei qual é a solução, mas uma das recomendações que eu daria para todas essas pessoas que, por exemplo, que se formaram um tempo atrás, ou que acabaram de se formar, ou que ainda estão se formando, é aprender. Tem muitos jeitos de aprender. Nos últimos meses vimos uma explosão de lives. Tem algumas maravilhosas. Eu tive a oportunidade também, até eu mesmo abri meu canal de YouTube. Meu Deus, quem ia me dizer que eu teria um canal de YouTube? E alguns dos vídeos que falamos no canal, falei com algumas profissionais que falavam, por exemplo, sobre bibliotecas prisionais. Aprendi muito das bibliotecas prisionais. Achei maravilhoso o assunto. Eu não sabia sobre isso. Uma colega amável explicou o que são as bibliotecas prisionais, como funcionam. Outra colega, Andrea, também falou sobre bibliotecas comunitárias, os problemas que existem nas bibliotecas comunitárias, que não são iguais do que outro tipo de biblioteca. Uma colega também do Serviço de Acessibilidade, Vivian, falou sobre algumas questões de acessibilidade na universidade. A gente pode aprender, e aprender não sempre significa ir à universidade, embora a universidade está aberta para vocês também, mas não é só isso, dá para aprender assistindo a vídeos e procurando aquelas pessoas que você acha que são interessantes e aprender sobre alguns assuntos. Não deixem de aprender nunca. Muito bem, professor. Nós recebemos uma pergunta muito interessante do Giovanni Ferreira, que diz o seguinte: se a profissão, isso aparece tanto na fala da professora Isa quanto do professor Henrique, que a nossa profissão tem a sua existência devido à necessidade da sociedade, ou seja, nós precisamos de bibliotecários, que os bibliotecários oferecem um tipo de serviço necessário à sociedade. Ok. Mas isso é verdade? Por que essa falta de reconhecimento da profissão? Será que isso não deveria nos levar a um questionamento sobre onde erramos, onde paramos, onde é que estão ali os problemas? Afinal de contas, como é que é possível que uma profissão, inclusive regulamentada em lei, que garante o monopólio de determinadas atividades laborais, ainda sofra com a falta de prestígio, né? E aí, dentro dessa linha, o João de Ponte Júnior diz assim: em 2017, o Brasil tinha 450 mil médicos. Hoje, no Brasil, nós temos cerca de 22 mil bibliotecários, ou seja, os médicos são um número muito maior, com uma capacidade de lobby de representação gigantesca em toda a estrutura de poder no país. E aí o João levanta uma pergunta interessante. Não era mais fácil termos mais ética, ou seja, exercermos a ética com mais intensidade, sermos mais politizados e trabalharmos mais em rede, levando em conta que nós somos em menor número? Essa é a pergunta. Então, são duas perguntas. Uma diz assim: como é possível reconhecer que a biblioteca é fundamental para a sociedade e o bibliotecário é fundamental para a sociedade, a ponto de existir uma lei que regula a profissão e os nossos salários serem baixos e nós não temos prestígio social? Essa é a primeira. A segunda é: olha, sendo nós tão poucos, apenas 22 mil, não seria interessante ou mais fácil trabalharmos, termos mais ética, sermos mais politizados e trabalharmos mais em rede? Então, eu passo a palavra para o professor Henrique e depois para a professora Isa, porque eu acho que essas duas perguntas tocam nas duas falas. A pergunta é muito boa, na verdade. Não sei se a resposta vai ser boa, mas a pergunta é bastante boa. As bibliotecas, às vezes, precisam se adaptar. E é certo que nem sempre conseguimos nos adaptar à realidade que temos.
eu sinto uma profunda admiração por um site que se chama archive.org. Archive.org. Bom, é como se fosse um arquivo da internet. E eles fazem uma coisa muito simples. Eles arquivam a internet. Bom, arquivar do jeito deles, né? Não é exatamente arquivo, mas é bastante parecido. Eu sinto muito interesse por eles, porque eles trabalham com formatos que não são só livros. Eu acho que somos bastante bibliotecários, na verdade. Não sei se somos tanto quanto precisamos, mas somos bastante bibliotecários. E eu acho que cada um de nós pode trabalhar em um âmbito diferente. Não todos precisamos fazer o mesmo. Por exemplo, a mim me interessa muito, tenho muito interesse pela tecnologia. Tem outros colegas que têm muito interesse pela catalogação. Tem colegas que têm interesse por partes de organização. Eu acho que todos temos um espaço para trabalhar, mas para poder trabalhar nesses espaços precisamos da política também. Um bibliotecário poderia trabalhar perfeitamente olhando e tentando lutar para que os algoritmos sejam transparentes, por exemplo, que hoje são caixas pretas que não dá para saber o que está acontecendo aí. O bibliotecário poderia trabalhar nesse tipo de questões. Essa ideia de que o bibliotecário não é valorizado talvez seja certo, mas primeiro deveríamos ver quais são os valores da sociedade. Desde meu ponto de vista, valores da sociedade, o que significa sucesso na sociedade, está bastante ligado com a fama, com a grana, e sempre misturado por aí essa parte de poder. Se você não formar parte desses grupos assim, de poder, se você não tiver grana, não tiver fama, parece que você não é tão valorizado. Bom, Bauman também fala sobre isso. Ele reclama um pouco sobre isso também, é que nossa sociedade, de um jeito ou outro, é um pouco assim. Talvez nossos valores como sociedade deveriam ir mudando aos poucos. Bom, não sei se consegui responder a pergunta, mas pelo menos tentei. Sim. Professora Isa, o que a senhora acha disso? Como casar o prestígio do bibliotecário com a tese de que nós somos fundamentais para a sociedade? Nós somos fundamentais para a sociedade, com certeza. Mas a gente tem que reconhecer que a gente vive numa sociedade que não lê. As pessoas não sabem ler. Aliás, o número de analfabetos não diminuiu, cresceu. O ensino fundamental é precário. O ensino médio é um desastre. Como podem as pessoas gostar de livros? Elas precisam comer. Veja quanto se paga por um salário mínimo. Menos de R$1.100. Como pode comprar um livro de R$60? Então, foge ao nosso alcance. Nós somos muito importantes. Sabemos disso e precisamos cultivar a consciência disso. Mas estamos numa sociedade. Não somos uma ilha. Estamos no arquipélago. Então, ainda são 22 mil e por muito tempo, certamente não chegaremos aos 50 mil. Mas que barulho a gente faz com 22 mil, hein? Meus queridos, nós estamos nos aproximando do final da nossa live, desse primeiro encontro. Eu gostaria de reiterar que, de fato, é um primeiro. Nós teremos 2 novos encontros na semana, agora já no dia 15 de outubro. Nós vamos discutir os direitos e deveres do bibliotecário. Eu até posso dizer que, na verdade, foi um esquenta agora com a professora Isa e o professor Henrique. Dia 15 de outubro, nós vamos tratar dos direitos e deveres, e no dia 5 de novembro nós vamos tratar da questão das penalidades, das questões infracionais. Mais uma vez, eu gostaria de agradecer, em nome do Conselho, a participação tão querida, tão graciosa, tão respeitosa e tão cuidadosa no trato, na narrativa, tanto da professora Isa quanto do professor Henrique, que, sob olhares diversos,
acabaram coroando e analisando de forma exemplar esses 4 primeiros artigos do nosso Código de Ética. Eu gostaria de dar um tempinho aí de agradecimento tanto de fala, tanto para a professora Isa quanto para o professor Henrique. E, mais uma vez, muito obrigado, porque, de fato, nós tivemos uma excelente participação, muita gente, muitos bibliotecários, muitos alunos de biblioteconomia. E é interessante relembrar que, para os gregos, ética estava intimamente associada à prática de reflexão, é aquilo que dá plausibilidade à vida das pessoas e da comunidade. Então, o que nós estamos fazendo aqui, nessa noite, é um movimento ético, né, do culto à verdade, do culto à beleza e do culto à justiça, pensando dentro da perspectiva das virtudes dos gregos, dos helênicos. Então, o único caminho para que a gente enfrente a falta de ética é a reflexão ética, é o refletir, né? É que nas escolas de biblioteconomia, que nas associações de bibliotecário, que nas bibliotecas se questione as práticas do fazer bibliotecário. Isso é fazer ética. Então, por que essa coleção foi comprada? Por que aqui o diretor da biblioteca não é bibliotecário? Por que o presidente da Fundação Biblioteca Nacional não é bibliotecário? Enfim, são essas perguntas, e não se tratam de perguntas virulentas que caem no ar, mas, na verdade, essas perguntas feitas de forma apropriada, em tom apropriado e adequado, diga-se, é o que faz a diferença entre a ética e a violência, é exatamente o tom apropriado, o discurso apropriado, as palavras apropriadas. O bibliotecário, ele é um profissional também da linguagem, ele é um construtor de narrativas, então é necessário muita atenção, muita cautela com a palavra, um culto à palavra. Ele trabalha o tempo inteiro com a palavra, na referência, na classificação, na indexação, etc. Então, no trato também. E a partir daí é que surge a ética e certamente uma mudança nesses desafios, no enfrentamento desses desafios. Salários ainda baixos, a não efetivação das bibliotecas escolares, embora o prazo de 10 anos estabelecido pelo legislador tenha vencido em maio desse ano, né? A Lei 12.244, de 2010, o depósito legal no Brasil que não é cumprido. Então, há uma série de outros desafios que foram apontados tanto pela professora Isa quanto pelo professor Henrique. Não há outro caminho a não ser a reflexão. O bem viver, a justiça, a beleza, nascem da prática reflexiva. Então, que tenhamos mais lives, mais professores dispostos, inclusive, a refletir e a nos ajudar, a lançar luz sobre essas trevas também, que todos nós carregamos, né? Eu gostaria de passar agora a palavra para a professora Isa, para a despedida, para as colocações finais dela. Professora? Desculpem, eu sempre desligo Eu também. o microfone. Sinto-me extremamente honrada de ter participado desse momento inicial, dessa trilogia que o CFB criou, né, para discutir as questões éticas e o Código de Ética e Deontologia do profissional bibliotecário. Um prazer estar com o Henrique, né? Estivemos juntos lá no ENACIB, em Floripa. Um prazer estar com você. Christian sabe que eu sou uma admiradora, né? E a luta continua, companheiros, tá? Em frente, com amor, com garra, com determinação. No final a gente ganha, vocês vão ver. Obrigado, Isa. Professor Henrique? Bom, falava no começo que estava muito feliz de estar aqui hoje com vocês. Vocês sabem que isso se fala geralmente, sempre que a gente vai para uma palestra, sempre fala, não, estou muito feliz de estar aqui. Bom, tem vezes que você está um pouco mais feliz do que outras vezes. Hoje, nesses dias que estou um pouco mais feliz do que outras vezes. É muito legal ter podido participar aqui com a professora Isa. Já falava para ela no Facebook que é bom, que vou poder aprender alguma coisa.
Foi muito legal. É um prazer também te conhecer, Christian, que só te conhecia das mídias sociais e pouco mais. Não sabia, não tinha te visto tão perto assim nunca. E vou acabar com o título da palestra, que era a música da Daniela Mercury, e que ela fala da alegria agora e amanhã, e depois ela fala da revolução. Fala da revolução da arte, revolução da dança, e eu vou adicionar também a revolução da ética. Vamos tentar dar uma revisada na nossa ética, vamos tentar aprofundar um pouco mais, e vamos tentar que seja um bom norte para a nossa profissão. Muito obrigado. Obrigado, professor Henrique, professora Isa, mais uma vez. E nos vemos todos, os dois estão convidados também a compor já na semana que vem, na outra, e todos os outros membros, bibliotecários, enfim, continuarmos a discussão em torno da ética. E eu reitero que não existe nenhum outro mecanismo para a construção e para a consolidação da ética, a não ser a própria reflexão. Boa noite a todos, até a próxima.